Nas profundezas da linguagem profética das Escrituras, existem imagens que transcendem o tempo, figuras que não desaparecem com as gerações, mas permanecem como enigmas esperando para serem revelados. Entre essas imagens, destacam-se duas figuras misteriosas, duas testemunhas, duas oliveiras, anunciadas pela primeira vez pelo profeta Zacarias em uma visão noturna e que reaparecerão séculos depois no coração do Apocalipse, em meio ao julgamento e à grande tribulação. Quem são estas duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra? O que significa que eles estão ao lado do candelabro de ouro puro? Por que eles recebem poder em Apocalipse capítulo 11 para fechar os céus, ferir a terra com pragas e profetizar vestidos de saco por 1260 dias? Essas figuras não são meros símbolos sem peso. Eles são peças-chave dentro do plano divino para os julgamentos finais, instrumentos do céu em meio ao caos e portadores de uma verdade que o mundo tenta silenciar há séculos. Mesmo assim, suas identidades continuam sendo um mistério que gerou intenso debate entre teólogos, rabinos e estudiosos da escatologia bíblica. Israel ainda hoje aguarda o aparecimento de Moisés e Elias. Durante a celebração da Páscoa, um cálice extra é deixado sobre a mesa em homenagem a Elias, na esperança de que ele retorne como um precursor do Messias. Conforme anunciado em Malaquias capítulo 4, versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Da mesma forma, a figura de Moisés, o grande libertador, está profundamente enraizada na esperança messiânica do povo judeu. Ambos representam a lei e os profetas, e muitos acreditam que eles serão os que retornarão como as duas testemunhas durante a tribulação. Então eles serão Moisés e Elias? Ou talvez Enoque e Elias, os únicos homens que, segundo as Escrituras, não conheceram a morte? Ou serão dois novos servos que Deus levantará com poder profético para aquele momento crítico? Todas essas questões geraram longas discussões. O que sabemos é que essas duas testemunhas pregarão com autoridade em meio à grande tribulação. Eles enfrentarão o anticristo e, após cumprirem sua missão, serão mortos em Jerusalém, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Seus corpos permanecerão em exibição pública por 3 dias e meio, enquanto o mundo inteiro celebra suas mortes. Mas então, Deus intervirá. O Espírito da vida descerá sobre eles, e eles se erguerão diante do olhar atônito das nações. Eles serão ressuscitados e levados ao céu em uma nuvem gloriosa. Então, caro ouvinte, se você quiser se aprofundar mais neste tópico fascinante e entender mais sobre quem podem ser essas duas testemunhas, convido você a assistir a este vídeo até o final. Você descobrirá detalhes e mistérios que talvez nunca tenha considerado antes sobre esses personagens proféticos. Antes de continuarmos, gostaríamos de saber a sua opinião. Quem você acha que serão as duas testemunhas? Moisés e Elias? Enoque e Elias? Ou talvez testemunhas completamente diferentes? Deixe seu comentário. Vamos começar! Sem dúvida, é lindo estudar profecias. Cada palavra que Deus falou por meio de seus profetas tem um eco eterno, um peso de glória e uma relevância que transcende os séculos. O capítulo 4 de Zacarias não é exceção. Esta visão foi dada em um momento crítico para o povo de Deus. Para entender seu significado, precisamos viajar de volta ao tempo em que foi proclamado. A visão das duas oliveiras no livro de Zacarias está situada em um período crucial na história de Israel. O retorno do exílio na Babilônia. Estamos no século VI a.C. O Império Babilônico havia caído nas mãos dos persas, e Ciro, o Grande, em um gesto sem precedentes, autorizou os judeus a retornarem a Jerusalém para reconstruir sua cidade e seu templo. Esse retorno não foi fácil. O povo encontrou uma Jerusalém devastada, com muros derrubados e um templo em ruínas. Apesar do entusiasmo inicial, o trabalho de reconstrução ficou interrompido por aproximadamente 16 anos. A oposição dos povos vizinhos, a instabilidade política e, acima de tudo, a perda da visão espiritual entre os próprios israelitas, levou a um impasse.
Foi neste contexto que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. Enquanto Ageu falava com exortações diretas, Zacarias transmitia a mensagem divina por meio de visões simbólicas e profundas. A quarta visão, contendo o candelabro de ouro e as duas oliveiras, foi entregue naquele contexto de crise espiritual e necessidade de encorajamento. O povo precisava lembrar que a obra de Deus não é realizada pela força humana, mas pela direção e poder do seu Espírito. A visão foi dada especificamente para encorajar os líderes da época e encorajar o povo a perseverar na missão divina de restaurar o templo. O livro de Zacarias, como um todo, é caracterizado por uma forte carga messiânica e escatológica. Suas visões não são dirigidas apenas à sua própria geração, mas antecipam uma dimensão futura do plano de Deus, além do seu tempo imediato. Portanto, o que parece uma visão local e momentânea é projetada em direção a algo muito mais amplo, o desígnio eterno do reino. Agora, para entender o assunto, vamos observar as passagens bíblicas onde essa visão celestial aparece. Vamos começar lendo Zacarias, capítulo 4, versículo 2. E ele me disse: "O que você vê?" E respondi: "Olhei, e eis um candelabro todo de ouro, com uma bacia em cima dele, e as suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 tubos para as lâmpadas que estavam em cima dele." Zacarias vê um candelabro de ouro, semelhante ao usado no tabernáculo, mas com uma peculiaridade: ele é alimentado diretamente de um reservatório central. Este reservatório é um símbolo de provisão contínua e está conectado a 7 lâmpadas por 7 tubos, representando a plenitude do Espírito de Deus, fornecendo luz sem interrupção. Na Bíblia, o número 7 indica perfeição, totalidade divina. Agora vamos observar o que o versículo 3 diz: "E ao lado 2 oliveiras, uma à direita do tanque e outra à sua esquerda." Aqui encontramos os 2 elementos centrais da nossa investigação: as 2 oliveiras. Elas não ficam simplesmente ao lado do castiçal, mas ao lado do reservatório que alimenta as lâmpadas. A posição deles revela que eles estão intimamente relacionados ao fornecimento de óleo que mantém a luz acesa. Não há padres enchendo as taças, não há mão humana, é um sistema celestial, uma fonte direta de provisão espiritual. Zacarias, vendo isso, fica impressionado e, nos versículos 4 e 5, diz o seguinte: "Continuei e falei, dizendo ao anjo que falava comigo: 'O que é isso, meu senhor?' E o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: 'Não sabes o que é isto?' E eu disse: 'Não, meu senhor.'" Embora seja um profeta, Zacarias não entende a visão. Não basta ver o espiritual, é preciso também receber revelação do céu. É por isso que o anjo começa a explicar a chave da mensagem. O versículo 6 continua: "Então ele respondeu e falou-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Esta frase é uma declaração profética que tem sido repetida há séculos. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Aqui está o centro da visão. A verdadeira luz, o avanço da obra de Deus e o testemunho fiel não podem ser sustentados por meios humanos, mas pela ação viva do Espírito Santo. O óleo representa aquela unção contínua que vem do alto. Agora, mais adiante, nos versículos 11 e 12, Zacarias insiste na explicação dessas 2 oliveiras. Prestemos atenção ao que diz a história bíblica. "Continuei falando e disse-lhe: O que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro?" Falei novamente e disse-lhe: "Qual é o significado dos 2 ramos de oliveira que derramam óleo como ouro através de 2 tubos de ouro?" O profeta percebe que as oliveiras não estão ali como um símbolo decorativo. Eles estão derramando óleo através de tubos de ouro, ou seja, são canais vivos de provisão espiritual direta. O ouro na Bíblia representa o divino, o puro, o incorruptível. Não há manipulação ou fabricação humana aqui. É um ato sagrado, contínuo e celestial. E finalmente o anjo responde com uma frase enigmática, mas poderosa. Vamos ler o versículo 14. E disse ele: "Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra." A palavra hebraica para ungido
é literalmente filhos do óleo, Benei Hayitzhar. Eles não apenas foram ungidos uma vez, mas sua identidade é marcada pela própria unção. Eles vivem diante do Senhor, eles estão diante dele. Seu ministério não depende dos aplausos de homens ou de estruturas religiosas, mas de um relacionamento constante com a fonte do poder divino. Agora, vamos passar para o último livro da Bíblia, onde essa visão ressurge com força profética. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 e 4. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. Aqui, João, o apóstolo, registra a linguagem exata de Zacarias. As 2 oliveiras reaparecem, mas não mais como símbolos estáticos, mas como pessoas vivas, testemunhas reais que profetizam com poder durante a grande tribulação. Eles próprios são identificados como oliveiras, porque estão cheias de óleo, e como candelabros, porque são portadores de luz. Eles não são movidos pela emoção nem pela tradição. Eles estão diante do Deus da terra, assim como aqueles na visão de Zacarias. A conexão entre ambos os textos é indiscutível. O que foi revelado como uma visão ao profeta pós-exílico, agora se manifesta como uma missão real no fim dos tempos. Deus levanta testemunhas com lâmpadas acesas e óleo celestial para proclamar sua verdade em meio ao caos global. O grande ensinamento é este: o verdadeiro testemunho de ontem, hoje e sempre só pode ser sustentado se o óleo do Espírito fluir. Sem essa unção, as lâmpadas se apagam, as vozes se silenciam e o povo perece. Agora, depois de ter examinado as passagens bíblicas de Zacarias e Apocalipse, e de ter compreendido que as 2 oliveiras representam uma conexão direta com o óleo do Espírito Santo, é inevitável fazer uma das perguntas mais debatidas na escatologia bíblica: quem são as 2 testemunhas que aparecem em Apocalipse capítulo 11? Antes de responder a esta pergunta, gostaria que lêssemos novamente os versículos 3 e 4 do capítulo 11 do Apocalipse. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. Esta revelação mostra que Deus não deixou de ter voz em meio ao julgamento, mesmo quando o sistema do anticristo estiver operando no mundo. Entretanto, ao longo da história, estudiosos, teólogos e exegetas propuseram 3 interpretações principais da identidade dessas 2 testemunhas. Vamos analisá-los. Número 1. Elias e Moisés, representantes da lei e dos profetas. Uma das posições mais fortes afirma que as 2 testemunhas serão Elias e Moisés, 2 das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. Esta interpretação baseia-se em 3 fundamentos principais. Em primeiro lugar de tudo, os milagres que as 2 testemunhas realizarão são semelhantes aos que elas realizaram em vida. Apocalipse capítulo 11, versículo 6, diz: Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Esta é uma referência clara a Elias e Moisés. Elias fechou o céu por 3 anos e meio, de acordo com 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, exceto quando eu o disser. Por outro lado, Moisés transformou água em sangue e trouxe pragas sobre o Egito. Em segundo lugar, ambos aparecem juntos com Jesus na transfiguração. Em Mateus, capítulo 17, versículo 3, lemos: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Isso foi interpretado como um sinal profético. Eles são testemunhas autorizadas do Messias e poderiam retornar para testemunhar nos últimos dias. Em terceiro lugar, eles representam as 2 grandes categorias do Antigo Testamento: a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Assim como o Antigo Testamento foi resumido nesses 2 pilares, essas 2 testemunhas personificam o testemunho completo da antiga aliança.
Nesse sentido, eles voltam a confrontar o mundo com a palavra profética e a autoridade da lei divina. Agora, há uma objeção a essa posição. Moisés morreu, e alguns acreditam que ele não retornaria. No entanto, argumenta-se que Deus pode ressuscitá-lo, como fez com Lázaro, somente neste caso com uma clara missão escatológica. Número 2. Elias e Enoque, aqueles que nunca viram a morte. Outra posição amplamente aceita entre alguns teólogos antigos e modernos é que as testemunhas serão Elias e Enoque, com base no fato de que ambos foram levados vivos para o céu e não experimentaram a morte. Enoque foi transladado para o céu de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 24. Então Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o levou consigo. Por sua vez, Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho, de acordo com 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E aconteceu que, indo eles ainda conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou de ambos, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Essa interpretação é apoiada por Hebreus capítulo 9, versículo 27, onde diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Sob essa lógica, como Elias e Enoque não morreram, eles devem retornar para cumprir aquele decreto universal de morte. Ao retornarem como as duas testemunhas, eles completariam seu ciclo humano morrendo no final de seu testemunho, conforme indicado em Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando eles terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Disse também que Enoque foi um pregador do julgamento. Isto é mencionado em Judas capítulo 1, versículo 14. E sobre estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Isso reforça a ideia de que Enoque tem um papel profético ao anunciar o julgamento de Deus, e, portanto, estaria qualificado para ser uma das testemunhas na grande tribulação. Número 3. 2 futuros profetas ainda não conhecidos. Uma terceira posição, defendida por muitos exegetas contemporâneos, é que as 2 testemunhas serão 2 homens que ainda não compareceram. Mas eles serão escolhidos e ungidos por Deus especialmente para os dias do fim. Esta posição se baseia no fato de que o Apocalipse não menciona nomes. Testemunhas são definidas por sua função. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Não se diz que eles sejam reencarnações ou retornos de personagens passados, mas simplesmente testemunhas cheias de poder. Seu argumento também é que Deus sempre levanta novos servos de acordo com a geração. Assim como Deus chamou Noé para o dilúvio, Moisés para o êxodo, Elias para confrontar a idolatria e João Batista para se preparar para o Messias, ele também pode levantar 2 novos servos únicos, preparados para confrontar o anticristo. Essa visão evita os problemas doutrinários relativos ao retorno físico de Enoque ou Elias. Alguns argumentam que Enoque e Elias já foram glorificados e que retornar em corpos mortais seria contraditório. Portanto, essa posição propõe que eles serão 2 testemunhas humanas comuns, mas dotadas de poder sobrenatural como os profetas do Antigo Testamento. Agora, é importante notar que cada uma dessas posições tem argumentos bíblicos e teológicos respeitáveis. Não estamos lidando com uma doutrina essencial para a salvação, mas sim um tema escatológico que permite diferentes interpretações entre crentes sinceros. A identidade exata das 2 testemunhas não foi revelada com absoluta clareza, o que nos leva a confiar na oração, no estudo cuidadoso e na humildade diante do texto sagrado. Pessoalmente, estou inclinado a pensar que são Elias e Moisés, devido à força dos paralelos bíblicos e sua aparição com Cristo na Transfiguração. No entanto, entendo que outros podem considerar corretamente que se trata de Elias e Enoque, ou 2 profetas que ainda estão por vir. O ponto principal é que Deus terá uma testemunha poderosa nos últimos dias, e que essas testemunhas serão completamente cheias do Espírito, com uma missão clara de confrontar o mundo com a verdade. A revelação das 2 oliveiras é muito mais que uma figura simbólica. É um testemunho vivo de que, em cada geração,
Deus levanta vozes ungidas para proclamar a sua verdade. Desde o tempo de Zacarias até a visão escatológica de João, vemos o mesmo princípio. Em meio à oposição, à ruína e à apostasia, o Senhor mantém sua lâmpada acesa por meio daqueles que estão conectados ao óleo celestial. As duas testemunhas do Apocalipse representam não só o julgamento, mas também a esperança. São um lembrete de que Deus não se cala diante do mal, e que mesmo em meio a grandes tribulações, sua palavra será proclamada com poder. O papel deles não é agradar o mundo, mas proclamar fielmente a verdade, mesmo que isso lhes custe a vida. Apocalipse capítulo 11, versículo 7 diz: Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Sem dúvida, a fera teria desejado acabar com essas duas testemunhas muito antes. Os 1260 dias que passaram pregando livremente devem ter parecido intermináveis para ele. Entretanto, mais uma vez é demonstrado que os tempos estão sob o controle absoluto de Deus, que os estabelece de seu trono no céu. Somente quando tiverem cumprido plenamente sua missão, então, e somente então, a besta será capaz de enfrentá-los. Ela fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. Somente a besta conseguiu matar as duas testemunhas, o que causou espanto e alegria entre os descrentes. Sem dúvida, esta ação lhe granjeará o reconhecimento, o apoio, a simpatia e a admiração de muitos, que verão nele um salvador por ter silenciado aqueles que proclamavam a verdade. Por tudo isso, ele vai querer que todos vejam os corpos das duas testemunhas. Observemos o que dizem os versículos 8 e 9. E seus cadáveres ficarão expostos na rua da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E os dois povos, tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam enterrados. Diante dos corpos sem vida das duas testemunhas, a besta se apresentará como a vencedora final. Em pouco tempo, ela exigirá adoração, convencendo a humanidade de que não há ninguém mais poderoso do que ela e que não há Deus lá fora. Portanto, será proclamado como o único poder absoluto. Não permitir que os corpos sejam enterrados não apenas glorificará sua aparente vitória sobre aqueles que pareciam invencíveis, mas também enviará uma mensagem de alerta. Servirá como um aviso para qualquer um que ouse desafiar sua autoridade. Foi, sem dúvida, uma demonstração calculada de domínio e poder. Mas também havia um ódio profundo. Em quase todas as culturas, deixar corpos insepultos é considerado uma grande desonra. Entretanto, mesmo depois de mortos, a besta queria continuar humilhando-os. Eu odiava intensamente o que eles defendiam e a mensagem que eles proclamavam. E ela não era a única. Multidões de diferentes nações compartilhavam o mesmo ressentimento. E assim eles continuarão a descarregar sua fúria em seus corpos inertes, como se ainda pudessem silenciar suas vozes. É por isso que nos é dito que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres. Será um evento global, um espetáculo sem precedentes. A expectativa será enorme, porque durante 3 anos e meio, essas duas testemunhas proclamaram a mensagem de Deus com uma autoridade que ninguém poderia impedir. Seus corpos provavelmente serão exibidos em programas de televisão no mundo todo e se tornarão virais na internet. Outro detalhe importante é o local onde tudo isso acontecerá. Dizem-nos que os seus corpos ficarão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Mais uma vez, o apóstolo João intencionalmente contorna a situação antes de revelar o local específico ao qual ele está se referindo. Na verdade, ele não menciona seu nome diretamente, mas nos leva a deduzi-lo através das pistas que nos oferece. Mas esse detalhe não é acidental, pois também busca nos mostrar a condição espiritual e moral da cidade onde tudo isso acontece. A que lugar você realmente está se referindo? Comecemos destacando que esta cidade é espiritualmente identificada com Sodoma e Egito. Ambos são reconhecidos na Bíblia por sua profunda maldade e por terem sido objeto de julgamento divino.
Sodoma simboliza orgulho, perversão e corrupção moral, enquanto o Egito evoca a escravidão, a opressão e a tirania que o povo de Deus sofreu no passado. É verdade que há muitas cidades no mundo que poderiam se encaixar nessas características, mas apenas uma é o lugar onde nosso Senhor foi crucificado. Esta é uma referência clara e indiscutível a Jerusalém. E embora essa comparação possa parecer chocante para nós, ela não é nenhuma novidade. O profeta Isaías já havia usado uma linguagem semelhante ao se referir aos líderes e ao povo de Judá, chamando-os de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, conforme mencionado em Isaías capítulo 1, versículo 10. À primeira vista, Jerusalém pode parecer uma cidade santa, mas aos olhos de Deus, ela se tornou um símbolo de perseguição. Durante séculos ele perseguiu os servos do Senhor, e no auge de sua maldade, foi lá que o próprio Filho de Deus foi crucificado. Agora, seguindo a mesma linha de violência e reflexão da verdade, o cemitério onde aqueles 2 testemunhos morreram e seus corpos foram expostos. Mas a história não termina aí. Depois desses 3 dias e meio, o Espírito da vida enviado por Deus entra neles, e eles ficam de pé, diante do olhar aterrorizado de todos que os observam. Sua ressurreição pública não apenas confirma que sua mensagem era verdadeira, mas antecipa o julgamento iminente que virá sobre os ímpios. Então, uma voz do céu lhes diz: subam aqui, e eles sobem em uma nuvem, um sinal claro de vitória, glória e vindicação divina. Este acontecimento nos lembra que a fidelidade a Deus pode custar-nos a vida, mas também que a ressurreição é certa para aqueles que testemunham com coragem. Embora o mundo celebre sua aparente vitória, o propósito de Deus prevalecerá e seus servos serão justificados. Assim como Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitado, essas 2 testemunhas compartilham o mesmo padrão glorioso: morte por causa do Evangelho, mas vida eterna através do poder de Deus. Esta passagem nos encoraja como crentes a não temer a rejeição, a perseguição ou a morte. Nossa esperança está naquele que tem o poder de ressuscitar os mortos e nos dar a vida eterna. As 2 testemunhas são um modelo do que significa ser fiel até o fim, confiando que Deus honra aqueles que o honram. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que tenha sido uma bênção para a sua vida, que tenha trazido clareza ao entendimento profético da palavra, e que o Espírito Santo tenha despertado em você o profundo desejo de ser uma testemunha fiel nestes tempos cruciais. Que o Senhor o fortaleça, o encha de sabedoria e sempre o guie pelo caminho da verdade.